esse início de trabalho, eu sou grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso, o nosso tema é erros. Erros é bem interessante assim, porque a gente tem que pegar o princípio. Uma criança errou, ela é repreendida. Mas na nossa vida interna, erros, o realinhar-se é de dentro. Não compreender as leis que o Criador instituiu, a pessoa não tem serventia. Nós temos que analisarmos o princípio. O ser humano foi colocado na criação para ter o desenvolvimento. Agora, se ele não percebe a diferença que existe em todas as coisas, ele não serve. Nós estamos acostumados com aquelas coisas que nos apresentaram, que o amor do Criador, ele aceita tudo. Isso é uma acomodação, porque não aceito o erro do meu semelhante. Eu procuro não errar para o meu semelhante. A criança pequena, o adulto vai dando a ela a correção. Se acontece alguma coisa com aquela criança, o adulto chama aquela criança e fala para ele. Porque em uma determinada idade, a criança quer usar o copo de vidro. O adulto vai supervisionando, porque não tem como não falar. Numa determinada idade, aquela criança quer usar a faca. E o adulto sabe que a criança pode não usar a faca nas proximidades dele, mas quando o adulto não está próximo, a criança usa aquela faca. É um processo natural que existe. Para a vida interior nossa, é bem importante nós irmos observando assim, que nós temos que compreender e fazer a diferença de todas as coisas. É uma condição física. E nós temos que ter uma condição bem importante assim, de ter os conhecimentos corretos. Porque quando tem uma lacuna, não tem como prosseguir. Então os ensinos que o Criador nos possibilitou, eles são graduais. A pessoa vai graduando com esses ensinos. A graduação é bem importante assim. Quando a pessoa tem costume bom, precisa de lembrar assim, porque quando ela usa um entorpecente, é um tóxico que inibe os sentidos da pessoa, que é muito usado também quando a pessoa tem dor. Para que aquela dor a pessoa para de sentir. Mas não quer dizer que foi resolvido o que está ocasionando a dor. Por isso que chama entorpecente. E é bem importante a pessoa ir observando que existe todos os tipos de entorpecente. Aqueles comprimidos, que é muito comum, quase todas as moradias têm, e tem comprimidos com o nome de infantil, mas é um tóxico, intoxica, independente da idade da pessoa. Quando tem lacuna na compreensão dos ensinos, a pessoa não prossegue. E é bem importante a gente ir observando o termo que foi usado para entorpecer a fé. É um entorpecente falar que tem fé. Para uma pessoa ter fé, ela tem que ter conhecimento. E é bem importante assim, porque com o conhecimento a pessoa também faz uma avaliação do nível em que ela se encontra, o grau em que ela tem. Ela pode estar passando por situações sem saber, para posicionar com o filho, sem saber no trabalho, de uma fase nova que ela está querendo prosseguir. Com o conhecimento, ela vê como é que ela pode fazer um pedido. Não tem fé, é clareza. Porque se ela quer ter uma promoção no trabalho, ela tem que conhecer bem as funções que ela tem. E ela tem que fazer um esforço para conhecer um pouco a mais. Se ela ficou sem saber de ter um posicionamento na moradia, com familiares, ela fica sem saúde. E ela agora vai ter fé? Não, ela vai ter que desenvolver uma condição
de ter novamente a consideração. Isso é bem importante a gente ir observando assim, que não tem como a pessoa fazer um pedido para ter um posicionamento na moradia se ela não tem costume bom. Para a nossa vida interna, nós tínhamos que pautar a nossa vida interna com os ensinos, com as clarezas. É isso que precisamos de ter. Nós tínhamos que sair desta acomodação. Erros é não fazermos estas observações de como precisamos de melhorar. E é bem interessante assim, porque nós queremos sempre trabalhar com os ensinos numa condição superior. Nós temos que trabalhar com os ensinos na base. Nós temos que lembrarmos assim da nossa procedência. E nós temos que lembrarmos que os ensinos, ele vai nos ensinando. Quando fala assim que o Espírito de Deus pairou sobre as águas, o Espírito de Deus é a vontade do Criador. Então quer dizer que o espírito humano não faz parte do divino, pois se foi a vontade dele, e a vontade do Criador é bem importante nós percebermos assim, que a nossa vontade é assim, porque eu tenho uma vontade, eu tenho aquela vontade e não saiu nenhuma parte de mim para que aquela vontade que eu tenho viesse a realizar. É isso que a gente precisaria de ter, essa naturalidade de perceber o grau que o espírito humano tem. E outras coisas bem simples assim, que nós muitas vezes nem pensamos, que é o paraíso. O paraíso é uma condição espiritual. Tem a matéria grosseira, tem a matéria fina. E quando o espírito larga o corpo de matéria grosseira, ele vai para a matéria fina. A matéria fina tem muitos níveis. Conforme nós comportamos na matéria grosseira, nós vamos agregando em nós aquilo que nós comportamos. Não é o que eu falo na matéria grosseira, é aquilo que está dentro de mim. Por exemplo, uma pessoa faz muita promessa para o outro e para os outros, não cumpre. Aquela pessoa ficou com pendência no corpo de matéria fina. Externamente, nós perdemos aquela condição de perceber a coerência e a incoerência do nosso semelhante. Fica bem fácil assim da gente perceber o cão, que é muito comum ter cão em empresas. Aquele cão trabalha à noite, aquele cão trabalha durante o dia. Aquele cão, ele está ali para uma função, para fazer com que aqueles que aparentam ser bons, aquele cão faz a revelação, avança nesse que aparenta. Tem muitos casos, é só a pessoa fazer uma pesquisa que ela vai encontrar muitos casos, que entrou uma pessoa com maldades naquela empresa e o cão ficou muito violento. Depois é confirmado que aquela pessoa não é coerente, não é honesta. Então o cão tem essa capacidade. Nós perdemos essa capacidade. Aqueles que são incoerentes, nós continuamos a conviver com eles. Então aqueles que fazem promessas e não cumprem, eles prometeram. Então na matéria fina, eles ficam com pendência. Aqueles que iam receber as promessas que ele disse que realizaria e que não realizou, ficam agregados a ele. Então, quando esse larga o corpo de matéria grosseira, ele vai para as profundezas. A intenção dele fez com que ele descesse na matéria fina. Aquele que tem boa vontade de dentro, o ter boa vontade de dentro, fica bem fácil assim da gente ver uma mãe com criança pequena, muitas e muitas têm isso. Ela faz a função porque ela faz a função. Então ela tem uma boa vontade de dentro. Não quer dizer que ela continua tendo essa boa vontade, mas durante um período ela teve. Então se os nossos atos durante a nossa vida
forem assim, de boa vontade, verdadeiramente, porque tem essa referência, né? Tem que fazer aquela função para aquela criança, tem que fazer aquela função naquela moradia, ela como dona da moradia, fazendo aquela função, por isso que tem a referência de alimentos caseiros. Então, quando uma pessoa viaja, ela vê a referência de alimentos caseiros. Então, essa boa vontade em todos os atos, então a pessoa vai largar o corpo de matéria grosseira e ela vai ter uma elevação. Quando uma pessoa fala assim que a bondade do Criador está nas leis. Cumprimos as leis, tem todos os auxílios para a pessoa ir para a vida que o Espírito almeja, que é o paraíso. Então ele vai viver numa condição do seu espírito poder retornar ao paraíso. Aqueles que prometeram e que não cumpriram e que fizeram outros atos que outros ficaram prejudicados, não vão para a matéria fina no plano normal, vão para as profundezas. Então o que acontece? Tudo tem um tempo na criação. Se eles não desagregarem do seu corpo de matéria fina aquelas impurezas pelo comportamento que tiveram, não terão serventia. Então o trabalho de cada um, a gente tem que sair desta condição que é muito comum a gente ouvir. Que a pessoa ganhou dinheiro e depois ela gasta o dinheiro que ela ganhou para arrumar a sua saúde. Então essa condição bem simples assim, que nós tínhamos que ir alinhando a nossa vida, de ir observando o procedimento que cada um precisa de ter. Mas a responsabilidade é sempre individual. Erros é ir caminhando pela vida, recebendo influência e não vendo o que é bom para a minha vida. E é bem importante assim, quando vai numa empresa que faz manutenção de máquinas, então tem lá aquelas pessoas que fazem as manutenções. E se um tem dúvida, ele chama aquele que tem um conhecimento melhor para tirar aquela dúvida. Não tem fé. Na nossa vida interna é a mesma coisa. Só tem fé se a pessoa sabe o caminho que ela está caminhando. Porque tem que ter clareza. O conhecimento das leis que o Criador instituiu, nós temos que fazer esta referência, que são bem simples, porque a pessoa apresenta uma limitação, uma vontade, ela quer uma solução. Se ela tem um pouco de lucidez, ela pede para o Criador, ela pede os auxílios. Agora, se vai pedir para outro, é a mesma coisa. Bater a porta de uma pessoa que não tem o saber. Por isso que está no primeiro mandamento. Não terás outros deuses ao meu lado. Se a pessoa foi nos intermediários, ela pode não resolver. Então nós vamos caminhando assim pela vida, sem fazer uma observação e sem ter um aprofundamento nos ensinos. E é bem importante que nós tínhamos que lembrarmos assim das referências de todos os ensinos da clareza. Nós sabemos que na matéria grosseira nós temos muitas limitações. E essas limitações são verdadeiras, porque tem muitos relatos. Tem relatos dos discípulos de Jesus, que quando Jesus largou o corpo de matéria grosseira, ele caminhou com os discípulos e os discípulos não o reconheceram. Quer dizer que a limitação que nós temos na matéria grosseira, nós não percebemos as mudanças que existem na matéria fina. Quando Jesus, em um dos ensinos que ele fala assim que a carne é fraca, está referindo à limitação que nós temos na matéria grosseira. Mas tem aquele outro ensino bem importante assim, que ele fala que ninguém vai ao Pai a não ser através dele. Então, para irmos através dos ensinos de Jesus, nós temos que conhecer. Como é que eu vou, num ensino escolar, pedir uma informação para o professor, se eu nem sei formular a pergunta do ensino que ele já transmitiu, e que eu tenho anotado aquelas informações e não me aprofundei, e também não procurei um outro livro que tivesse
uma informação diferente, uma maneira diferente de trazer aquelas informações. Como é que eu posso fazer uma pergunta ou fazer um pedido? Não tem como. Então, com os ensinos, a confiança interna. E a gente vai observando que quando a pessoa não entorpece, porque tem muitas maneiras de entorpecer, quando a pessoa não entorpece durante a sua vida, ela acorda de madrugada e ela acorda muitas vezes com o coração disparando e muitas vezes com o corpo como se estivesse na hora de levantar. E os pensamentos bem fortes. Ela levanta e estuda o livro Na Luz da Verdade. Ela equilibra novamente. Depois de determinados anos que a pessoa vem acordando, vem trabalhando assim e vem estudando o livro Na Luz da Verdade, se acontecer dela acordar, ela acorda com calma. Não tem mais pensamentos, não tem mais coração disparando. Tem um equilíbrio. Então essa condição bem importante assim, que nós vamos caminhando pela vida. E esse caminho é ir aparando erros, é achar assim que o caminho da luz é dificultoso. É um erro, porque o caminho da luz não é dificultoso. Podemos observar assim, uma criança na moradia. Aquela criança é dócil, é meiga, é uma criança boa. O adulto pega na mão dela. E se tem um conhecido, e o conhecido vai até a esquina ou vai fazer um passeio, e é possível que aquela criança vá com aquele conhecido. O adulto responsável, ele deixa a criança ir. E ele não fica preocupado, porque ele sabe que aquela criança obedece e aquele que está com aquela criança tem a capacidade e o conhecimento para cuidar dela. Então a vida daquela criança vai sendo assim. Outra criança que não obedece, que está sempre fazendo aquilo que não pode ser feito, que está sempre sendo necessário uma correção. Um conhecido nem pede para levar aquela criança para um passeio, nem lembra daquela criança para trazer um brinquedo, um presente, uma guloseima. Então o que acontece? Assim que é o espírito humano em relação à luz. Quando a pessoa tem boa vontade e esforça para conhecer os ensinos e viver de acordo, os auxílios apresentam. E é bem importante. Esses auxílios apresentam assim a escada de uma maneira que todos os degraus se encontram organizados. Então o que acontece? Dentro da pessoa flui as orientações que ela precisa. É isso que nós precisamos de entender. Quando temos boa vontade em conhecer os ensinos, as orientações fluem. Erros é achar assim que vai dar tudo certo e que a pessoa depois pode arrumar uma ou outra coisa, não podemos. Isso fica bem fácil assim que para muitas e muitas coisas na vida tem o tempo certo. É só observar na moradia. Aquele preparado, o tempero que põe antes, tudo tem o tempo. Quando passa do tempo, não dá certo. E é bem interessante assim, todos observam que passou do ponto, que faltou o ponto. E quando está no ponto, tem as referências de que ficou bem feito. Agora para nós, para a nossa vida, nós tínhamos que lembrar assim, que para voltarmos para a pátria do Espírito, nós temos que ter um comportamento de dentro verdadeiro. Aquela condição bem importante assim, da fala do comandante. Ele é comandante, a fala dele tem que ser de comando. Aquele que está na guarita, ele não é menos importante. Quando ele der um comando, a fala dele é de comandante também. Então essa condição interna dessa segurança, da segurança de lembrarmos assim, que tudo que nós aprendemos está errado. Todos os conceitos que foram transmitidos para nós está errado. Porque se esses conceitos estivessem corretos, nós estaríamos atuando na vida com o amor do Criador. E não teríamos outra coisa na vida a não ser o primeiro mandamento.
A questão dos conceitos nós vemos assim pelos rios sujos. Esse povo entrou num processo de degradação. E uma degeneração de um povo não é só numa geração. Já vem com os nossos pais e vem com os pais dos nossos pais. Já vem antes, vem séculos. A degeneração, a permissão, a aceitação. Vamos perdendo a sensibilidade daquele que precisa de ter uma coerência na vida e ele não tem, porque nós perdemos a sensibilidade de ouvir a entonação que está acompanhando a sua fala. Para muitas coisas, nós vemos a entonação. A criança precisa de ser muito cuidadosa, porque o adulto sabe quando ela muda o tom. Ela mudou o tom, não dá certo. O adulto chama a atenção dela. Quando o adulto muda dentro dele as coisas, acontece outra coisa também. Na moradia, todos percebem. Agora, para o nosso relacionamento, para o nosso futuro, para o futuro do povo, é o povo que tem que desenvolver a capacidade de ver o procedimento que o povo está tendo. Eu não sou diferente, é só observar na minha moradia os costumes. Então, os costumes ruins na moradia, os costumes ruins na moradia do outro que eu conheço, vamos degenerando, vamos degradando. E aqueles que têm um pouco de sensibilidade, vai procurando alinhar a sua vida. Temos que ter esta condição assim que quando uma pessoa vai para o paraíso, ela não tem que agradecer nada, porque ela trabalhou a vida inteira com ela, percebendo como ela é. Então aquela condição que nós ouvimos e que muitas vezes podemos ter pronunciado, falar assim, deixei-me levar. Não, estava descuidado, porque a intenção já está no começo. A pessoa já vem irradiando aquilo que ela é. E o cachorro não enganou. O adulto, o ser humano enganou, ele descuidou. Então a aparência. Somos muito levados pela aparência. As vestes, o bairro que a pessoa mora, o veículo que ela está tendo. E uma ou outra pessoa fala assim, esse veículo meu está pago. E o que acontece? O outro fica calado, porque o do outro não está pago, mas está aparentando. Na nossa vida interna, cultivar os degraus da vida. Esses degraus são os ensinos. E é bem importante assim, porque se a pessoa conhece os ensinos, ela vê onde é que ela precisa de ter uma melhor compreensão dos ensinos. E ela sabe assim que ela tem que melhorar ainda mais dentro dela para ter uma graduação. Aquele professor daquele ensino escolar teve muitos anos aprimorando para ter aquele conhecimento, para ter aquele grau. Ele foi fazendo aqueles cursos para ele tornar-se um professor. É bem interessante assim, porque a gente conhece casos daquele professor depois ser professor dos professores. Então, as escolas particulares precisa de um professor que vai orientando aqueles novos professores que chegam. Então, esse professor foi tendo os aprimoramentos, agora ele faz esse trabalho. Tínhamos que fazer esse trabalho também com os ensinos. Quer dizer que a graduação agora é de dentro. Como é que eu preciso melhorar? Cada ensino que foi trazido pelo Filho de Deus, pelo Filho do Homem, com o livro Na Luz da Verdade, com os velhos profetas, porque Moisés foi um velho profeta, há 3.500 anos aproximadamente, então ele já trouxe os 10 mandamentos. E hoje nós vemos assim que o primeiro mandamento, que é a base, para não termos outros deuses ao lado do Criador. É bem simples assim, porque a esperança que uma pessoa tem, quando é verdadeira e que está no primeiro mandamento, ela tem um retorno. Vem para ela o saber, vem para ela a condição física, para ela sair daquela situação.
Quando coloca essa esperança em cima de filhos, ou em cima de empresa, ou em cima de marido, ou em cima de mulher, ou em cima de amigos, que é bem interessante assim. O filho morre em plena mocidade. Então toda aquela esperança daquele casal agora não tem mais nada na vida. Nem chegou na fase de amadurecido, o filho morreu. Então aquele casal fica agora desnorteado. Não poderia acontecer assim, de ficarem desnorteado. Tem que compreender as leis que o Criador instituiu e observar assim também o que aconteceu lá atrás, onde teve um desvio. Essa é a nossa responsabilidade, porque para todas as coisas nós temos fios de ligação. Porque hoje eu lembro de um caso que uma pessoa fez um relato para mim há 2 dias, há 3 dias. Então o que acontece? Ainda me encontro ligado com aquele relato feito. Vários dias ou alguns meses eu vi determinadas fotografias. Eu lembro dessas fotos. Eu tenho fios. Agora eu preciso de ter fios com os ensinos que me possibilitam uma segurança interna. Esses fios têm que ser verdadeiros, não pode ser mais ou menos. Porque quando um fio é fraco, a gente vai observando assim, né? Quando a gente precisa de uma corda para puxar um peso, a gente vê se aquela corda tem a resistência. Quando faz balanço para a criança, porque tem casos assim que fazem balanço para a criança, existe uma estrutura, existe uma árvore, então é feito balanço para a criança. Nunca foi feito um balanço com uma corda velha, com uma corda que já estava arrebentando. Sempre é feito balanço com uma corda que apresenta uma resistência, uma qualidade, porque sabe assim que não pode acontecer nada com aquela criança. E o adulto sabe que quando acontece algo com uma criança que está na responsabilidade dele, dentro dele tem uma dor. Então os nossos fios de ligação com a luz tem que ser assim. Aquele ensino que foi trazido, então a minha ligação com aquele ensino tem que ser uma ligação forte, porque eu preciso ainda de caminhar nessa ligação para ter uma melhor compreensão desse ensino que eu estou querendo compreender. Não se compreende assim, justamente porque nós nos encontramos num procedimento de degradação, de aceitação, porque uma pessoa, como pode dizer que ela é evoluída se ela mora numa cidade que o rio está sujo? Então essa pessoa faz parte desse povo. Agora, para ela ter a firmeza desses fios de ligação, tem que ser como aquela corda que aquele adulto faz o balanço da criança, firme. Com esses fios firmes entra aquela condição bem importante de quando surge algo que precisa de uma solução e que a pessoa tem vontade de ter uma outra definição, dentro dela vem a firmeza do prosseguimento que ela precisa de ter, da direção que ela precisa de ter. Então, para voltarmos para a pátria do Espírito, é como nós procedemos de dentro, a intenção que eu estou fazendo, falando, como é que essa intenção é dentro de mim, não é da boca para fora. Aquilo que eu sou de dentro, a maneira que eu tenho dentro de mim. Então as ligações para a parte do Espírito é assim. Para voltar para o paraíso, na matéria fina, a pessoa tem que ter uma ascensão. Então estuda o livro Na Luz da Verdade.